tá? Eu me chamo a Joyce Viana, tá bom? Eu sou a idealizadora do perfil, né? Bíblia Fora da Caixa. E juntamente com uma equipe que é composta por mim, o Janailton Lopes e a Djada, a gente tá fazendo, promovendo, na verdade, né? Essas lives aqui no nosso canal para a gente ter um espaço de discussão e de promoção das nossas pesquisas, da atuação do profissional da nossa área, né? Sejam todos bem-vindos, Jorge Cativo, sejam todos bem-vindos ao perfil do Bíblia Fora da Caixa, tá bom? Hoje a nossa live tá imperdível, gente, tá imperdível mesmo. Hoje vai ser com o Marco Gomes, que já está aqui, vou já chamar ele. Hoje a gente vai falar sobre o uso das tecnologias de comunicação, uma experiência do bibliotecário, tá bom? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu já vou chamar o nosso querido Marco Antônio, tá bom? Antes disso, eu já queria agradecer a presença de todos e desde já, gente, sinalizar para vocês acompanharem as publicações aqui no Instagram do Bíblia Fora da Caixa. Como eu falei numa live anterior, a gente está preparando umas novidades para vocês, né? Espero que vocês gostem. A gente está fazendo para vocês, tá bom? A partir de amanhã vocês já vão começar a entender. Então, espero que vocês gostem do conteúdo, tá? Vamos aqui chamar o nosso querido Marco Antônio, nosso palestrante dessa noite. Vamos lá. Achei. Marco Antônio entrar, tá bom? Ai, gente, e lembrando, olá! Oi, Oi, tudo bom? vindo? Tô te ouvindo. Imagem boa, som ótimo. Tá me vendo? Tô. Congelou pra mim um pouco, que tá parado, mas tá tudo tranquilo. Eita, aqui tá normal. Eu que tá parado. Se você quiser, você pode sair e entrar de novo, se achar melhor. Isso, Marcos Gomes saiu, ele vai entrar mais uma vez. Olá, pessoal, boa noite a todos. Vou chamar o Marco Antônio mais uma vez. Cadê o Marco Antônio? Achei. Vamos lá. Aguardando o Marco Antônio. Olá, Kelly Monteiro, Jailson. Sejam bem-vindos. Oi. Oi, Olá, Marco. olá. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá joia. Pra mim tá parado só a minha imagem, mas eu tô vendo legal. Pra mim que tá Tá. parada a minha. Pra gente aqui tá beleza. Estamos te vendo se movimentando e tudo. Ah, então tá ótimo. Perfeito. Tá ok. E aí, tudo tranquilo, Então, né? tudo tranquilo. Marco Antônio. Posso chamar você de Marco Antônio? Pode? À vontade. Ok. Doutor Marco Antônio, você vai ter 20 minutos, tá bom? Para você apresentar a sua palestra, as suas contribuições. Certo. Logo após, a gente vai abrir para as perguntas, para os comentários. Lembrando que as pessoas vão ficar mandando perguntas e comentários aqui tranquilamente, tá, pessoal? Vocês podem ficar mandando. E ao final dos 20 minutos, a gente vai ficar mais 30 minutos só discutindo os comentários, respondendo as perguntas e outras contribuições. Tá bem, Marco? Perfeito. Tá ótimo, Pessoal, então, perfeito. vocês podem ficar mandando as perguntas aqui, tá bom? A equipe vai me passar direitinho, sem nenhum problema, tá ok? Primeiramente, então vamos começar? Vamos, podemos começar. Ninguém melhor do que o próprio Marco Antônio para se apresentar, né? Quem é o Marco Meu Deus Antônio? do céu. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Eu acredito que nesse momento tão difícil para todos nós, né, de estarmos enclausurados, confinados em casa, né, com essa pandemia aí terrível, a gente agradecer a Deus pela essa oportunidade de estarmos vivos e com saúde, né, e termos a consciência que essa é uma possibilidade que nós estamos tendo de termos contato com outras pessoas. Quero agradecer de um modo especial o Janailton,
a Djalda e a Joyce, que está aqui na minha frente, pela essa oportunidade, né, de estar podendo colocar os bibliotecários, os egressos, os pesquisadores da biblioteconomia e de outras áreas também, né, para que possam demonstrar os potenciais que adquiriram ao longo das suas vidas enquanto estudante, enquanto pesquisador, enquanto profissional, né. E realmente é uma ousadia, né, você estar com esse canal aberto, mas de grande valia para todos, porque eu acredito muito que através da comunicação, através do conhecimento, que a gente vai crescer, que a gente vai mudar, que a gente vai se expandir. E assim, a minha vida, basicamente, me apresentar, eu sou o Marco Antônio Nogueira Gomes, né? E estudei biblioteconomia, na verdade, em 1994 eu saí do curso, 93, né? Eu saí do curso. Eu saí num período onde muitos professores, né, muitos doutores e mestres da biblioteconomia estavam se aposentando também. Mas o meu primeiro curso superior foi biblioteconomia. Só para lembrar um pouco da minha história de estudante, né, eu tenho o privilégio de ser... Eu passei pela Escola Técnica Federal do Maranhão, que hoje, na verdade, já passou, que é o Instituto Federal, o IFMA, né, eu fui aluno, sou egresso de lá, muito me honra ser um ex-aluno da Escola Técnica. Saí de lá para a Universidade Federal do Maranhão, me especializei na Universidade Federal do Maranhão, fiz o mestrado na Universidade Federal do Maranhão e o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu tenho uma larga experiência de estar dentro do potencial federal de conhecimento, de estudo, né, e de trabalho, que isso para mim é uma grande honra, porque a gente vive nesse mundo com tantas oportunidades, né, e aí conquistar esses ambientes que são tidos como ambientes de excelência do conhecimento, de excelência profissional, me fez realmente estar onde eu estou hoje, né? Eu agradeço muito a todos os professores, a todo o pessoal administrativo, a todos que me deram a oportunidade de conhecê-los e aprender com eles. Mas assim, então dando um pouco da história de que eu cheguei nesse processo de pesquisa do doutorado e por quê, né? Eu entrei no ensino médio em 1986 eu saí da Escola Técnica Federal do Maranhão, como técnico em telecomunicações, né? E aí como eu era técnico numa área bastante, trabalhava números, né? Imaginei assim, telecomunicações é a área de comunicação, é uma área onde eu trabalhava muito com essa parte de tecnologia. Mas aí eu quis fazer vestibular para engenharia elétrica, não para biblioteconomia, né? Eu vou chegar para você dizer o que aconteceu comigo na biblioteconomia e o porquê. E aí eu fiz vestibular, passei, mas como era o primeiro da família aprovado no vestibular, eu passei para ser chamado de segunda turma, né? Eu fui excedente, na verdade, né? Excedente. Mas eu não sabia como é que a gente se portava a partir disso. Se eu tinha que aguardar um documento, uma carta, alguma coisa me chamando para me matricular, ou se eu tinha que ir direto para a universidade. E eu fiquei aguardando. Acabei perdendo o processo de matrícula, perdi o curso, não fui para lá fazer engenharia elétrica, tive que fazer vestibular de novo e fiz para jornalismo. Fiquei meio chateado, achando que a culpa era do pessoal da engenharia, né? Eu na época tinha 18 anos, fui para o jornalismo, também fiquei de excedente, mais uma vez, só que dessa vez mais atento, e teve uma chamada no jornal para se assumir um outro curso. E aí eu fui para lá e escolhi biblioteconomia, sem conhecer o que era biblioteconomia, né? E a minha turma era formada pela professora Cléia, pelo Mileno, pela Nádia, vários colegas aí que são professores de vocês também, que são pessoas maravilhosas. Conheci aí a Georgette, conheci a professora Leoneide, conheci esse pessoal todo. Eles eram uma turma na frente da minha, mas a gente acabava se encontrando em alguma disciplina. Mas fui fazer biblioteconomia sem conhecer a biblioteconomia, sem saber o que era a biblioteconomia. Chegando lá, nós tínhamos primorosos professores assim, de uma competência, de uma capacidade que só incentivava a gente a estudar cada vez mais. Principalmente a condição de conhecermos o que era a leitura, de trabalhar com esta leitura e de poder formar a pessoa a partir da leitura. Isso para mim foi assim fantástico. Bem, mas eu não me apaixonei pela parte técnica do bibliotecário. Eu não achava muito legal catalogar, classificar, indexar, essa parte toda, onde se colocava assim nos bastidores. Porque eu tinha essa história de que eu quero aparecer mesmo, eu quero estar na frente, na linha de frente da biblioteconomia. Aí pensei logo, o bibliotecário que vai me ajudar nesse processo será o bibliotecário de referência, que está atendendo o público diretamente. E aí eu me coloquei na possibilidade de diversos ambientes de trabalho. Eu passei por muitos lugares
que inclusive eu fui o primeiro bibliotecário homem, porque era um curso com bastante mulheres fazendo, né? Para vocês terem uma ideia, na minha turma tinham só 5 rapazes, todo o restante dos 25 eram mulheres, eram 20 mulheres, e aí a gente tinha 5 rapazes que na verdade nós pensávamos assim, meu Deus, esse curso aqui é muito bom, porque é só de mulher, mas a gente vai ter espaço onde? Porque as pessoas estavam mal acostumadas na época em ter bibliotecários dentro dos serviços apenas mulheres para trabalhar. E eu fiz uma prova para o SESC, enfrentando todo um preconceito, né, de que homem não trabalharia lá, só mulher, e fui aprovado em primeiro lugar. Fiz uma entrevista, fui chamado para trabalhar, então abri espaço para os rapazes. Agora, interessante de tudo isso é que eu sempre amei, me apaixonei pelo processo de que não existe curso só para homem ou para mulheres. Não existe isso, isso é uma bobagem. Era um preconceito criado pela sociedade por pessoas que não entendem a questão. Outra coisa interessante é que muita gente diz assim, os cursos menores não te dão emprego. Me diziam muito isso. Biblioteconomia não vai te dar emprego. Gente, e hoje eu conquistei os meus melhores espaços financeiros com a biblioteconomia. Eu sou apaixonado por essa área, tanto é que eu sou formado em outras áreas também. Eu sou formado em filosofia, eu fiz administração de empresa na UEMA e formado em direito. Né? Então, assim, por que eu me formei em outras áreas? Para abandonar a biblioteconomia? Não, porque a biblioteconomia, na minha concepção, ela está em todos os cursos, a relação dela é com todas as áreas. Se nós não tivermos um preparo, se nós não tivermos um conhecimento, como é que a gente pode trabalhar com tantos e tantos usuários? Com tantas e tantas pessoas que estão realmente no processo de querer aprender a aprender, de aprender a conhecer, de aprender a fazer, de aprender a estar junto com os outros. E eu, enquanto bibliotecário de referência, né, pensei assim, eu preciso, sim, conhecer mais o que é lei, preciso conhecer mais o que é o pensamento, a reflexão que vem dos filósofos, eu preciso entender o que é gestão. E aí eu parti para esses lugares. Então, eu trabalhei na biblioteca pública, trabalhei no Farol da Educação, que foi o meu primeiro estágio enquanto bibliotecário, foi do Farol da Educação, um estágio que não era curricular, mas foi o que eu aprendi muito, muito mesmo com relação à biblioteconomia. E aí muitos dizem assim, Marco Antônio, tu caíste de paraquedas no curso? De jeito nenhum, não foi paraquedas. Eu fui fazer um curso que era pela manhã e que me diziam que tinha os melhores professores, que nós éramos, digamos assim, nacionalmente bem reconhecidos pelo potencial de professores e o que eles produziam. Eles escreviam muito, eles participavam muito com relação à produção científica, e isso fazia a gente ter, digamos assim, uma projeção nacional e até internacional, porque nós temos grandes professores. Então, a biblioteconomia era um curso de grandes professores que me deixavam, assim, bastante feliz de estar lá também. Digo, nossa, eu passei por este curso aqui, que maravilha. Isso vai me dar, assim, uma capacidade de poder segui-los, ser discípulos, né? Até então, a professora Cecília Naus, né? Ela estava próxima de se aposentar, eu disse para ela, professora, um dia eu estarei lhe substituindo. Ela me disse uma coisa que marcou a minha vida, né? Ela falou assim, Marco Antônio, para me substituir, tem que ser realmente muito bom. Aí eu fiquei, meu Deus, mas eu sou bom. Aí ela diz assim, mas tem que ser ainda melhor. Aí digo, vou tentar ser no bom ou melhor. E enveredei pela classe da educação, para ser professor. Na primeira vez que abriu o concurso para professor, eu fiz, porque na verdade, bem, vou botar um pouco dessa história, é que antes de ser professor, momentos antes, enquanto bibliotecário, eu tive um desafio. A professora Rita Portela me desafiou. Disse assim, olha aí, bonzão. O que ela disse para mim? Olha aí, Marcão, tu não é o bonzão? Pois agora sim, o concurso do Instituto Federal, que é do IFMA hoje, né, que é da antiga Centro Federal da Escola Técnica, está aberto o concurso para bibliotecário. Já é a terceira vez que realiza e ninguém é aprovado e classificado. Tu não disse que tu é bom? Pois então passa nesse concurso. E aí assim eu me inscrevi, sem saber nem para onde é que eu ia. E aí eu fui aprovado em primeiro, único aprovado e classificado na época. Ainda não tinha nem colado grau, para vocês terem uma ideia. Pelo curso de biblioteconomia, a minha colação de grau junto com a Cleia, que também passou no concurso, junto com a Maria do Carmo e outro colega, nós fomos colar grau excepcionalmente, numa sala da reitoria, porque nós não tínhamos terminado o curso ainda. De tão primoroso de competência que nós tínhamos de estudo, nós fomos premiados pelos concursos públicos, de ser aprovados em primeiros lugares. E aí eu fui chamado para ir para a Imperatriz, para o Instituto Federal, o IFMA. Fui para o campus de lá, campus UNED, né? E esse campus, que era o NED, o Cefet UNED, Imperatriz,
Eu aprendi muito em Imperatriz. Eu amo essa cidade porque no Maranhão é uma cidade grandiosa em termos de aprendizado. E lá, né, eu falei, aí eu saí no Jornal Estado do Maranhão, falei para a professora Rita Portela, fui aprovado, professora. Aliás, ela que me chamou, parabéns, parabéns. Eu disse, que parabéns, no meu aniversário, o que aconteceu? Aí, se tu foste aprovado e classificado como bibliotecário para o IFMA, né, que na época era o Cefet. Eu digo, nossa, e agora? Eu vou trabalhar onde? Como é que é isso? Aguardei ser chamado e fui para a Imperatriz. Chegando lá, eu encontrei uma biblioteca do Cefet, onde não tinha bibliotecário, porque os que tinham lá tinham sido aprovados, uma para um concurso federal no tribunal, e a outra tinha sido transferida para São Luís. Eu tinha vindo embora para cá, para São Luís. Então, eu fiquei sozinho. E já fui começando a trabalhar com gestão na biblioteconomia. Imaginem vocês, todo aprendizado que se tem na biblioteconomia é teórico. Né? A gente realmente aprende muita coisa, o tempo é muito curto, que eu vejo, apesar de ter o tempo de 3, 4 anos de formação, mas é curto em termos de hora de disciplina, 60 horas, é muito pouca coisa. E aí você tem uma grande responsabilidade, que é gerir uma biblioteca escolar, que eu sempre fui apaixonado pela biblioteca escolar, que eu acho que ali a gente forma, ali a gente educa, ali a gente está junto dos nossos clientes ou dos nossos usuários, né, digamos assim, que na proposição de mudar comportamento. Bem, a partir daí, dando uma corrida mais no meu tempo, eu passei a ter um propósito de perceber de que eu precisava ir para as escolas, para as universidades também, escolas e universidades. E aí, enquanto bibliotecário, eu comecei a ministrar aula. Passei no concurso para a UEMA, passei no concurso para a UFMA. Foi que a professora Cecília Naúz tinha me falado que eu tinha que ser muito bom para substituí-la. Ela se aposentou e eu fiz a prova, que abriu a vaga. Na época, ela era professor pro labore, né? Eu entrei para substituto e fiquei 10 anos na UFMA. Inclusive, tem alguns ex-alunos meus, eu agradeço, a professora Maricé, o professor Marco Torrião, amigos meus da Escola Técnica do Instituto Federal, porque eu divulguei bastante essa live. Eu acho que todos merecem ter a oportunidade de conhecer um pouco o colega a qual trabalho. E aí eu fui professor do curso de Pedagogia, do curso de Direito e Ciências Contábeis na UFMA, levei 10 anos trabalhando lá em Imperatriz, fui para a UEMA trabalhando em diversos cursos, mas sempre trabalhando a leitura, trabalhando os comportamentos do usuário na biblioteca. Eu ensinei muito isso, porque eu trabalhava com metodologia científica, ou metodologia do trabalho científico, como hoje é chamado, né? E isso me deu realmente um potencial de perceber que a biblioteconomia é maravilhosa, é fantástica, e nós temos diversos campos de trabalho, diversos elementos para ser trabalhado. Daí eu fui para as especializações, me especializei 5 vezes, né? Sou especialista em administração pública, metodologia do ensino superior, e por aí vai. Tem algumas outras aí. Depois fui com mestrado em educação, tudo voltado para a área de educação, porque eu era bibliotecário de escola e precisava ter esse conhecimento, e parti para o doutorado. O doutorado de informática na educação, que foi feito na URGS, eu primeiro entrei como prolabore, perderam meu projeto lá, meus documentos lá, tive que fazer de novo no segundo teste para o doutorado e fui aprovado, né? E graças a Deus consegui passar para ser regular do curso lá em Porto Alegre. Estudei sendo bibliotecário, continuava valorando a biblioteconomia, enfrentando uma série de problemas, porque as pessoas chamam de biblioteconomista, né? E eu tinha que explicar que era bibliotecário. O bibliotecário realmente é metido, é ousado e tem que conhecer muito. E eu estudava bastante para trabalhar, principalmente essa parte da comunicação científica, do produzir. Né? A partir de quê? A partir de pesquisas que pudessem levar as pessoas ao entendimento de como se produz. E aí, a minha pesquisa de doutorado, ela, na verdade, ela iniciou a partir dessa condição. Eu tive que juntar a área de biblioteconomia, a área de educação e a área de direito, porque eu vim trabalhar com os menores em conflito com a lei. E o projeto base da minha pesquisa foi no Circo Escola, que fica aqui na cidade operária. Né? Eu descobri que o Circo Escola era um projeto da prefeitura, que tem aproximadamente 60 crianças e adolescentes que eles trabalham, né? Pessoas em estado de vulnerabilidade, mas que precisam de muita ajuda, onde o bibliotecário precisa estar presente. Porque eu via todas as áreas lá, psicólogos, assistentes sociais, eu via diversas áreas e não via o bibliotecário. Tá? E, na verdade, eu pensava assim, está na hora da tecnologia da informação e comunicação estar aqui, através de um bibliotecário, através de alguém que conheça realmente as literaturas, que entendam que o ato de formar perpassa pelo conhecimento, mas não importando em que tipo de situação se evidencia, ou tecnológica ou manual. É importante que tenha esse processo.
E aí eu fui para lá investigar, né, e trabalhar as TICs. Na verdade, eu trabalhei o ambiente virtual de aprendizagem utilizando a plataforma Moodle, né? Trabalhando o quê? Como eu sou professor da UEMA também de ética e cidadania, né? Eu sou conselheiro do CFO, PM bombeiro, eu trabalho com a questão ética de formação, pela minha formação de ser filósofo, né? Eu passei a fazer uma investigação a priori de como é que os menores em conflito com a lei se comunicavam, se estavam vivendo com seus familiares, com as pessoas. E outra coisa, como eles estavam em medida socioeducativa, eles estavam passando por algumas situações dessas medidas que era para melhorar as condicionantes de relação, de relacionamento. E aí eu fui para lá. Claro que eu não estereotipei nenhuma das pessoas que eu trabalhei. Eu trabalhei com todas as crianças, fiz uma investigação em todas as crianças e familiares, descobri quem eram os que estavam, e aí aqueles que se interessassem pelo curso que eu ia ministrar através das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né, eu iria propiciar para eles esse conhecimento. Percebi que todos eles tinham celulares, as crianças e adolescentes, até melhores do que o meu. Eles até diziam assim, nossa, professor, ou tio, seu celular é muito antiquado, é muito ultrapassado. Eu dizia, meu Deus, esses meninos têm um celular mais caro do que o meu. Então eu ficava assim pensando, será que tem... Como é que eles estão vendo a questão do uso desse celular? Estão usando para quê e por quê? E aí eu comecei a perceber que eles utilizavam os celulares dele, os equipamentos dele, geralmente para games, para uso de games, geralmente para leituras de algumas coisas, assistir filmes mesmo. Então eu comecei a introduzir nesse processo o curso de ética. Claro, o curso de ética dentro da plataforma Moodle, a qual eu levei esses alunos, né, os que, na verdade, ninguém foi obrigado a ir, eles foram por livre e espontânea vontade, se sentiram até muito, digamos assim, importantes, porque eu arrumei um ônibus, nós levamos ele, mais um colega meu para a UEMA, visitou-se toda a UEMA, os laboratórios, os ambientes tecnológicos, e a partir disso começou-se um trabalho, perguntando se eles queriam realmente participar do curso através da TIC, né? Ou seja, que seria o celular e o próprio laboratório onde eles estariam trabalhando. E eles aceitaram. Pelo menos, aí eu peguei 5 dessa amostra, digamos que 20 e poucos crianças e adolescentes aceitaram, e peguei 5 principais para estar trabalhando mais próximo deles. E comecei a introduzir, através do uso da tecnologia da informação, essa questão de comportamentos, né? Ou seja, uma parte dessas crianças, desses adolescentes, principalmente aqueles que estavam em conflito com a lei, eles não davam bom dia, boa tarde, boa noite. Eles não falavam muito, alguns até me tratavam de forma muito ríspida. Eu não quero ver isso, eu não acho isso legal. Mas quando eu comecei a trabalhar uma série de elementos no ambiente virtual de aprendizagem, como filmes, como os próprios fóruns, né, porque por trás da tecnologia eles se desenvolveram, eles falavam, eles conversavam muito, eles diziam o que sentiam. E eu percebia isso, que eles estavam mais à vontade. Então foi a partir daí que eu percebi que era necessário você trabalhar mais essas tecnologias para o bem deles, influenciando pouco a pouco, através de toda a modelagem que foi preparada para aquele comportamento lá. Então, assim, tanto eu conversava com eles pelo fórum, como pelo chat, como também eu fazia encontros pessoais no próprio circo. A gente não perdia de vista que eu estaria no circo junto com eles, eu assistia também o que eles faziam, o que eles apresentavam, né? As peças teatrais eram maravilhosas e tudo mais. Mas passavam também a me receber. Bom dia, Marco Antônio, como é que vai, tio? Tá tudo tranquilo? Nossa, maravilha. E outra questão que achei bem interessante foi quando eu levei eles na biblioteca da UEMA. Como eles ficaram, assim, impressionados, a quantidade de livros, de dizer assim, nossa, e todo mundo lê tudo isso? Então, assim, para você ver, a gente precisa estimular os jovens, os adolescentes, as crianças a visitar tecnicamente esses ambientes e tratá-los como eles gostariam de ser tratados. Eu me tornava uma criança, um adolescente. Eu era, na verdade, eu fui confidente deles, eu fui amigo deles, eu fui tanta coisa para esses meninos, esses adolescentes. A partir da minha pesquisa, eu consegui perceber que quanto mais a gente se aproxima pelo uso da tecnologia, mais fácil é a interação, bem mais fácil. Então, assim, eles abriram esse processo. A gente conseguia, na verdade, desmistificar a dificuldade que eles tinham em ler, né? E desmistificar de que, como uma delas falou para mim, uma das pesquisadas, eu detesto filosofia. Eu disse assim, mas não é filosofia. Aí ela falou, eu falei, se você começar a perceber, eu dizia para ela, não é puramente filosofia, tem alguns aspectos, mas não é puramente. Vai lá, vai assistir. Ela começou a gostar de um game, dizia assim, tio, 10 esse negócio aí, ó. Eu vou ficar agora direto no meu celular só vendo isso.
E aí pronto, eu sei que durante o período do meu doutorado, né, eu fiquei muito feliz que dos 5 que eu trabalhei, claro, todos eles passando por uma condição de validação ética, né? Eu passei pelo código de ética, eu busquei as famílias, eu busquei a apropriação de todos os comportamentos legais para não ter nenhum tipo de problema com relação de estar invadindo a vida deles, ou até estereotipando ou prejudicando algo. Minha intenção era exatamente trabalhar a formação desses adolescentes. E eles passaram a mudar. Uma só que disse para mim, eu não consigo ainda dizer para o senhor bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu acho uma bobagem. Mas eu digo, como é que vai? Legal? Então ela apontava o dedo para mim assim, eu digo, já é uma grande mudança comportamental. E aí a gente percebia que entre eles mesmos, aquela história de, às vezes, aquele ser mais superior ao outro, partia da fraternidade, de ajudar o outro, de se preocupar com o outro, diante de todos os conteúdos que foram muito bem escolhidos, né? Pelo meu orientador juntamente comigo e por todo o processo que eu elaborei. Agora eu digo para vocês uma coisa, essa pesquisa só teve êxito, só teve sucesso porque eu sou bibliotecário. Essa pesquisa só teve realmente, de doutorado, só teve uma resposta maravilhosa, porque eu fui aplaudido de pé pela banca examinadora lá, quando eu fui apresentar, porque eu sou bibliotecário, conhecia muito bem a literatura, busquei informação de que o conhecimento se dá pela educação. E eu sempre dizia uma coisa interessante para o pessoal, eu dizia assim, olha, o Circo Escola é um projeto maravilhoso, mas precisa realmente que todas as áreas entrem em processo de acordo, né? De trabalhar junto mesmo, de interdisciplinaridade. Né? Porque, olha só, qual era o objetivo que eu trabalhava no meu doutorado? Era observar se o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, serve como ferramenta de auxílio no processo de ensino e de aprendizagem através de um curso sobre ética, promovendo a expansão da sala de aula para ampliar os estudos, além de viabilizar uma interação e partilha de recursos, de modo a criar um ambiente de aprendizagem colaborativo para adolescentes em conflito com a lei no Circo Escola. Eu acho que o aprender ele é um processo ativo. Ele é solitário e também solidário. E nesse processo, a solidariedade passou quando eles perceberam que o professor Marco Antônio, ele não era apenas um ator mediador do conhecimento, mas ele era alguém que contextualizava esse processo todo. Pela minha experiência no direito, de trabalhar exatamente com o menor em conflito com a lei, estudar o ECA e tentar trabalhar no meu doutorado a ressocialização, porque o nosso sistema ele não é punitivo, ele é ressocializador. E nós precisamos, sim, acordar para isso. Os nossos presídios, ninguém vai ficar eternamente preso lá, não. Eles vão ser soltos um dia. Mas aí eu questiono. E quem vai mudar de comportamento? E quem vai voltar para essa sociedade sem cometer novos delitos? E os nossos jovens, eles também são apenados. E é preciso se preocupar, sim, enquanto bibliotecário, não só em estar entre os grandes pesquisadores ou entre as pessoas que compreendem que a literatura e a leitura é uma forma de mudança comportamental. Não. É usar de todos os meios, principalmente tecnológicos, né? E perceber de que o mundo está mudando e essas pessoas hoje elas estão querendo cada vez mais pessoas assim, criativas, pessoas ousadas, destemidas e que vão atrás. Eu sempre dizia assim para os meus alunos lá do Circo Escola, né, que eu chamo assim, vocês não estão aqui obrigados a nada. Agora, se melhorarem em termos de conhecimento, me digam. E interessante que eu voltei às famílias, né, depois eu tive dar uma resposta para os familiares das mudanças. As mães diziam assim, tio, que maravilha que o senhor fez com o meu filho. Hoje ele diz assim, mãe, eu te amo. Olha só, gente, olha só. Mãe, eu te amo. Que muitos diziam assim, velho, vai para lá, isso é interessante. Aquele bate-papo mesmo, informal, entre os colegas, que se reporta para dentro de casa. E os pais nada mais precisavam de ter alguém que mediasse um conhecimento para a mudança comportamental dele, mas não de forma obrigatória, de forma sutil, de forma que eles se sentissem agradáveis com o processo e utilizando os meios que eles gostam, que é a tecnologia. Né? Então, assim, para mim, foi interessantíssimo viver essa vida de pesquisador, como hoje eu estou tentando meu pós-doutor, né? Eu vou continuar meus estudos ainda. Eu vejo que tem muito o que fazer. A nossa área, ela é uma área fantástica. Eu sempre digo para os meus alunos, todas as turmas que eu trabalho, né? Eu sempre digo, a biblioteconomia deveria, como nos Estados Unidos, lá é um curso de pós-graduação. Aqui deveria ser um curso
como disciplina para todos os outros cursos, porque não todo mundo precisa fazer uma revisão bibliográfica. Todo mundo precisa fazer referência. Todo mundo precisa conhecer a biblioteca. Agora, os metodólogos, quem trabalha com metodologia científica, que deveria ser um bibliotecário, né, juntamente com uma formação filosófica ou uma formação mais metódica, não estão dando para outras áreas ministrarem, porque se tornou uma disciplina aberta como núcleo comum. Né? E aí eu percebo que nós, bibliotecários, estamos perdendo um espaço com isso, porque é interessante a gente ensinar para o outro até como ler, como entender, como compreender o material, como buscar isso nas bibliotecas. As pessoas não sabem o que é um CDU, o que é uma CDD. Eu ensino tudo isso, ainda hoje. Ainda hoje eu trabalho dessa forma. Porque eu me lembro muito bem do professor Rubem Ferro, da professora Leoneide, desses professores todos, né, que, na verdade, professora Graça, que me fizeram pensar de que ter sucesso não basta apenas passar no vestibular. Ter sucesso é ser autodidata e buscar todos os dias informação e comunicação. E incomodar. Porque se você não incomoda, você não tem o outro lado, né, digamos assim, que na verdade não vai te provocar mudança. Porque tu tem que ser provocado por mudança. E a biblioteconomia me provocou muito isso. Então, eu digo para vocês, vale a pena ser bibliotecário, e todos os que estão aí hoje assistindo a live, né, que na verdade, a professora Cláudia Pessegueiro, que foi a minha orientadora do estágio na CAEMA, nossa, mãe, e tem muitos colegas professores, e eu digo assim, gente, é um saudosismo louco, porque a minha professora Joana Rita Vilas-Boas Moalen, a minha primeira monografia, que foi assim meu Deus do céu, terrível, né? Fiz uma monografia que não valeu a pena escrever do jeito que eu escrevia, mas ela me ajudou muito, dizer assim, Marco Antônio, tudo uma questão de tempo, né? Você vai se aprimorando, você vai melhorando, e as coisas vão realmente ficando cada vez mais inteligíveis, né? E primorosas. Então, assim, o Reinaldo Silva, que entrou agora, o colega meu doutorado, então, todos que estão aí presentes, eu agradeço, principalmente, essa possibilidade de que você vai plantar, né? A Suzana Salles, entendeu? A Cássia e todos que estão aí. A gente planta e colhe, né? E esse ato de plantar é que eu digo assim, o bibliotecário tem que estar entusiasmado com aquilo que ele faz. Eu nunca fiz isso, nunca fiz. Sempre fui contra o silêncio. A minha biblioteca lá no IFM, quando eu estou na parte da gestão, eu acho que o pessoal diz assim, meu Deus, que zoada é essa? Sou eu conversando com os alunos. E o professor conversa muito alto, né? O professor fala pra caramba. Então, assim, eu acredito que eles têm muito a apresentar. Eu estou, inclusive, agora com algumas ideias no IFM, na biblioteca do Campo São José de Ribamar, onde eu estou hoje trabalhando, prestando serviço, com o Clube da Leitura, entendeu? Já tenho 18 pessoas inscritas, já tenho muita gente trabalhando dentro do processo de leitura, porque eles dizem assim, para que eu estou lendo? E por que eu estou lendo? Eu digo, agora você vai dizer para quê e por quê? Para ser útil para a sociedade, para ser útil na tua família, para ser útil na tua vida. Se hoje, gente, muita gente está hoje vivendo a questão da depressão, da tristeza, dessa forma de... eu estava até conversando com uma amiga hoje, bibliotecária da UFM, a Estela, né, que era de Imperatriz, está aqui também, que também está aqui na live. Obrigado a todos que estão entrando aí, Alex, que está me botando saudade. Então, assim, eu digo sempre assim para os meus colegas assim, que estão lá, gente, se a gente não começar a contextualizar aquilo que se vai fazer com a nossa realidade, perde o sentido. Perde o sentido. Então, assim, eu, enquanto entusiasta da educação, entendeu? Enquanto entusiasta da biblioteconomia e do direito, e da filosofia, e da administração, de modo geral, de todas as áreas, eu vou estar sempre entusiasmado e jamais vou botar o dedo no rosto para silenciar alguma coisa. Porque o que acontece? É que eu sempre digo, a gente precisa, às vezes, entender de que cada um tem uma forma de trabalhar. A gente respeita. Mas a biblioteconomia mudou muito, muito. Ela não está mais aquele processo ainda de se manter silêncio na biblioteca por manter. A gente precisa, sim, trabalhar as condicionantes de interagir, de interação. Tá? É assim, o meu tempo está ainda aberto ainda, eu sou falo pra caramba, o professor fala muito. Bem, a gente já pode entrar em algumas discussões, mas antes de entrar nas perguntas, que nós já temos algumas perguntas aqui para você, eu fico muito feliz com a sua fala, Marco, porque é justamente isso. A gente, enquanto bibliotecário, eu acredito enquanto ser humano, né, principalmente, a gente tem que ser ousado, a gente tem que não ter medo das coisas. Porque o que acontece muito?
O que acontece é que muitos dos profissionais da nossa área, eles têm medo de tentar uma coisa nova, eles têm medo de fazer aquilo que ninguém ainda fez na área, É sabe? verdade. Então as pessoas ficam com medo, ficam com receio e por conta disso muitos não fazem. Então é uma coisa que você falou que eu fico muito feliz pela sua fala, porque é isso mesmo, a gente tem que ser ousado, a gente tem que tentar. É A gente verdade. não pode ficar esmurecer, a gente não pode deixar de fazer aquilo com medo, você não sabe nem o que, que vai acontecer. Você já fica com medo Isso. e você nem faz. Não, eu tô com medo, pode acontecer isso, você nem faz. E você não sabe que talvez aquilo poderia impactar positivamente na vida de uma pessoa. Ou também negativamente, né? A gente sabe que Claro, é. as coisas negativas também servem para nos acordar para a vida, não é isso? Muitas vezes. Então, Ó, parabéns. Diga. obrigado. A minha mãe está assistindo também a live, né? A Mirtz. Eu Ah, agradeço aí, porque minha mãe é minha grande incentivadora de estudos. E ela estudou na UEMA há pouco tempo, né? Na andragogia, né? A ciência dos idosos aí. E eu falei assim, mãe, eu já trabalhei com os idosos também. É outro desafio do bibliotecário. Se fala muito em criança, se fala muito em adolescente. E os idosos? Nós estamos envelhecendo. Quem vai trabalhar? Entendeu? Então a gente precisa trabalhar também com essa nova clientela que são todos que estão aí aguardando esses bibliotecários a mudar um pouco essa trajetória de tristeza, de que é final do mundo, que vai acabar, nada disso. Nós podemos sim animar, podemos ter orgasmo de vida, de felicidade uns com os outros. É esse meu papel junto verdade. com vocês, tá? Com todos que me oportunizam. Eu não preciso hoje, de forma alguma, estar, digamos assim, reconhecido. Eu aprendi uma coisa, eu queria muito prêmio Nobel, eu sempre digo isso para meus alunos, mas quem me dera ter um prêmio Nobel? Mas um prêmio Nobel em poder estar sendo útil para a sociedade. Não, porque o meu reconhecimento Verdade. é esse, da utilidade. Eu fico muito feliz, viu, com relação a essa oportunidade que vocês estão me dando, porque, assim, não é todo dia que aparece isso. As pessoas não entendem por que, Joyce, a gente é tão, assim, digamos assim, desafiador, né? Porque é um desafio para a gente de hoje, um grande desafio. Mas a gente precisa perceber que nós somos úteis uns para os outros. É Sim, importante amar tudo que se faz. É importante se dirigir às pessoas para que elas melhorem junto conosco a vida a qual elas estão vivendo. E eu estou aí para isso, tá? Estou aí para isso. é isso mesmo. E mais um comentário antes de entrar nas perguntas. Ó, a Em que Alicia está ano entrando aí, uma você. coisa de curso de letras. A Isabel, que é E doutorada de Portugal. sejam todos bem-vindos, gente. A Continue Anne Arlett, Imperatriz, apoiando. maravilha. Doutora aí do curso do Direito. Ela tem um clube de leitura maravilhoso, Imperatriz. Ela é fantástica. Foi minha aluna, foi minha Ah, professora. Fica na Fístula. eita! É tanta gente, meu irmão Roberto. Meu Deus, é muita gente. Eu sou muito chorão. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz, tá? Estar com Nós que vocês. agradecemos pelo seu trabalho, Marco. Eu também fico muito feliz, né, em saber que você trabalhou com grupos que estão em condições de vulnerabilidade. Quando você falou da pesquisa que você Verdade. fez com menores infratores, não é isso? Então Verdade, eu fico isso. muito feliz porque, infelizmente, na nossa sociedade é um público que ainda sofre muito preconceito. Público que poucas atividades que os envolva, que os É tirem verdade. daquele espaço, que possam incluir eles no espaço de uma instituição pública, de uma universidade, de uma instituição Exatamente. como é a biblioteca. Então, eu fico imaginando a felicidade e eu E- acredito que, como você falou, eles se sentiram muito especiais quando você. Engraçado que, olha só, você foi levar um curso de ética e você Isso. também os levou na biblioteca, levou para conhecer os Levei. laboratórios da O UEMA. Ema. Então, imagina só, você conseguiu ser um profissional de fato, com todas as letras maiúsculas, você conseguiu ser um profissional integral em todos os sentidos, porque você Verdade. não só foi no espaço deles, você também os tirou daquele espaço e os levou a outros espaços, oportunizando mais ainda que eles, primeiro, eles se sentiram respeitados, porque eles foram reconhecidos Isso. como ser humano e como ser humano Olha, que é capaz sim de entrar nesse mesmo espaço, né? Olha que legal. Joyce, inclusive é isso que eu estava assim, eu desmistifiquei, para mim também, né?
o preconceito e o medo de trabalhar com pessoas que por algum momento erraram nessa vida. Porque assim, eu não estou aqui legitimando de que temos que ter o tempo agradar a pessoa que faz algo, não é isso. Mas se o nosso ordenamento é ressocializador, os menores em conflito com a lei precisam de ajuda também. E o bibliotecário tem esse potencial através da indicação de leitura, da indicação de formação pelo conhecimento, entendeu? Então, assim, eu desmistifiquei isso. A gente não tem que ter medo enquanto profissional, a gente tem que tratá-los e respeitar todo ser humano, para que a gente possa realmente ter uma vida melhor junto depois. Quem sabe a gente não se encontra por aí na realidade? É verdade. E mais lá na frente eles vão dizer: poxa, Marcos, obrigado por aquele dia, por você. E o interessante na sua fala é que para eles pareceu ser muito natural, né? Você não impôs Exatamente. algo. Você foi conversando, trazendo aos poucos e pareceu muito natural. Até na própria fala dos pais que você mencionou, né? Que a mãe disse: Isso. poxa, agora o meu filho diz: mãe, eu te amo. Nossa, às vezes parece ser simples, mas para aquela mãe, para aquela família, pode ter sido algo tão representativo e é Verdade. incrível, né? Parabéns mesmo pela sua Obrigado. pesquisa. Que mais pesquisas, gente, como essa possam surgir, né? Não só na área da biblioteconomia, da ciência da informação, mas em todas as áreas, né? Inclusive, é interessante que eu li muito a Psicologia da Educação Virtual, do César Cole, né? Você está dando para ver aí o livro. Mas, Põe mais um assim, pouquinho para cima, o livro. Aí? Isso, ok. Então, Deu para assim, ver. depois eu vou disponibilizar a referência. É porque, assim, eu visitei o curso de doutorado de criminologia em Porto Alegre, na PUC, né? E eu percebi que eu precisava entender a mente do criminoso, né, no direito. Porque eu me apaixonei muito por essa situação, por essa área aí, porque era uma área que eu queria me especializar, né, juntamente do criminoso. Por que as pessoas Aham. fazem mal? Já que o mal é um grande mal para a sociedade. Aí eu fui ler que, psicologicamente, existe toda uma explicação científica para isso, né? As coisas não acontecem apenas por acontecer. Ninguém chega a cometer um delito apenas naquele momento. Isso já vem fenomenologicamente estabelecido. Mas olha, eu fui 8 vezes jurado, Imperatriz do Maranhão, e uma das vezes eu raciocinando em cima de uma tentativa de assassinato, né, de uma pessoa, mas ela não chegou ao crime, né? Jurado, o júri popular. E aí, analisando bem o processo, eu fui chamado 8 vezes para ser jurado e ainda analisava, estudava tudo para poder julgar corretamente, não pela emoção, mas pela razão. Daí por que eu fui fazer direito também, né? Que a juíza sempre dizia assim: de novo, seu Marco Antônio? Eu digo: era um sorteio que vinha e fui sorteado. Bem, a pessoa lá foi liberada, né? Foram 5 votos a 2 dos 7 votos. Ela não foi presa, ela não foi condenada. E aí, passou-se 2 anos depois, eu estou no aeroporto, uma pessoa pede um abraço para mim. Assim: me dê um abraço, doutor, não sei o quê. Eu falei: um abraço, mas você é de onde que eu lhe conheço? Você que foi a pessoa que me tirou da cadeia, me salvou. Hoje eu cuido dos meus filhos, eu tinha 3 filhos, não sei o quê. E eu digo: meu Deus, quem é essa pessoa? Quando ela vem me Nossa. explicar, eu digo: olha só, tu imaginaste, né? Eu corri um risco, né? A gente corre um risco em Aham. julgar as pessoas e condená-las, como também absorver e obter esse reconhecimento, né? E é uma coisa assim maravilhosa. Obrigado, seu Torrião. Estou vendo aqui, passando aqui umas coisas de agradecimento. Então eu digo assim: como é maravilhoso a gente poder ajudar, ser útil, né? É maravilhoso. E isso acontece. Os nossos bibliotecários são reconhecidos pela sociedade. Mas o que Sim. falta é o entendimento, porque eles nos reconhecem apenas como por trás do balcão, como técnicos e preparando as bibliotecas organizadas, arrumadas. Eles não perceberam ainda que nós somos influenciadores. A gente influencia a comunidade dos usuários, que nós trabalhamos com os conteúdos, com as literaturas, com as leituras, de uma forma a intervir na realidade para que se torne uma coisa melhor, mais apreciável, né? Digamos assim. Verdade, somos os verdadeiros influenciadores, né? Verdadeiros Vamos às, influenciadores. vamos às perguntas agora, tá? Temos Vamos. ainda 15 minutos. O Eric Pires pergunta: qual a tecnologia da informação você considera mais promissora na atualidade para o bibliotecário? Olha, uma pergunta bastante profunda, né? Porque as tecnologias de informação e comunicação hoje,
Hoje se fala da escola 4.0, né, que é uma escola aí que está totalmente tecnologicamente se falando, atuante, né? O professor hoje trabalha de diversas formas, né? Para o bibliotecário vai depender muito da situação, aonde que ele está inserido, para que ele possa realmente trabalhar com uma tecnologia que vai influenciar diretamente o propósito. Por exemplo, hoje nós estamos trabalhando com uma tecnologia aí da live, né? Por uma situação aí que está favorecendo os bibliotecários entrarem em outros processos, né? Em outras situações e mostrando seus potenciais. Então, assim, dizer qual seria especificamente, eu não teria como dizer isso. Porque, assim, eu utilizei o Moodle, na plataforma Moodle, né, onde o ambiente virtual de aprendizagem era para resolução de problemas. Eu tinha fórum, tinha chat, eu tinha uma série de situações para resolver problemas que eu colocava. Como, por exemplo, um problema básico que eu coloquei na época da minha pesquisa, era um ônibus lotado e tinha 2 adolescentes sentados no banco, chega uma pessoa grávida e um senhor e fica em pé próximo do jovem. Aí eu questionava ele, o que você faria? Aí um dos questionados colocou assim, eu não mandei ela engravidar, ela ficou grávida porque ela quis. Ela vai ficar em pé, quem mandou ela ficar grávida? Aí a outra botou assim, eu acho que eu ia convidá-la para ela sentar, eu levantaria e convidaria para sentar. Aí o outro colocou assim, mas geralmente eles são mal educados, a gente diz assim, você quer sentar? Eles dizem que não quer, porque eu estava sentado e dizem que estava quente o lugar, então eles não querem sentar. Então, assim, foram várias explicações que foram sendo dadas, que eu até achei interessante. Realmente, eu passei por isso. Alguns ônibus que eu, sentado, dei vagas, né, para algumas pessoas, e eu disse, ela quer sentar? Não, já vou descer. Ou então, assim, pode sentar. Eu ficava em pé, até esfriar o banco, depois sentava, né? E a gente ficava até assim, meu Deus, senta logo. Mas aí, isso é entendido, esse processo, né? Mas eles perceberam que a ideia da formação era, mesmo que eles não sentassem, eles tinham que perguntar ou levantar do ambiente, porque eles eram os necessários a estar sentados, os necessitados do processo, no momento. A grávida e o senhor mais velho, e não os adolescentes, que têm tanta força na perna e são bem mais, digamos, aptos a ficar em pé. E aí eles compreenderam depois com a situação. Mas isso tudo era trabalhado nessa condição da plataforma de resolução de problemas, entendeu? Então, as tecnologias da comunicação e informação são muitas. Tem diversas situações aí. Tá? Tá certo. Espero que tenha respondido. Bem, vamos lá. Tem uma pergunta do Toque Sensual. E pergunta assim, quais tecnologias considera interessante no âmbito da biblioteca? Tá. Bem interessante. Olha, eu acho assim, hoje nós estamos, inclusive o Rodrigo, a Michelle, colegas meus estão aí, estão participando, a gente está pensando na condição de trabalhos com e-book, né? Olha só, né? Que foi até falado uma live, né? Que é toda bem diferente do processo do livro, né? Do livro de papel. E assim, o trabalho com e-book é uma inovação para a biblioteca, é uma inovação para os bibliotecários. Mas assim, tecnologicamente, por mais que a gente tenha aí uma série de plataformas sendo trabalhadas, ou seja, uma série de programas tecnológicos sendo trabalhados, ainda falta para a gente uma especial para isso, né? Eu vejo hoje a utilização mesmo dessa condição de uso digamos assim, da própria live como um propósito de crescimento, tá? Porque o que falta para a gente é a gente aprimorar cada vez mais na biblioteca, porque a gente não tem muita tecnologia. Tá? A gente usa os nossos trabalhos técnicos ainda de uma forma muito individual, muito fechada, apenas para atendimento, para empréstimo, para trabalho da catalogação, da classificação. Ainda não é ainda para interação, porque eu vejo que a interação é fundamental. O que está faltando é isso, disponibilizar na casa dos leitores as leituras. Aí eu vejo que o e-book talvez seja uma saída para esse processo. Tá? Sim. Bem, temos mais eu estudei na UFMA. Temos ainda mais 9 minutinhos. Tem mais uma pergunta da The Science Channel Brasil. O que você acha da inclusão da tecnologia na biblioteconomia? Da inclusão da tecnologia na biblioteconomia. Olha, na verdade isso é fundamental. A tecnologia precisa estar andada de mãos dadas com os bibliotecários.
Nós não podemos mais deixar de conhecer, de se aprimorar, de entender essa situação. Eu me lembro, no meu doutorado, eu tive um professor, o meu professor, meu estudante Baroni, ele me monitorava pelo computador dele. Por exemplo, todos os textos que eu lia, eu precisava, no final do texto, apresentar uma interpretação, ou responder um questionário, ou alguma coisa. E ele, na verdade, ele sabia, entendeu? Porque ele me dava um tempo para isso, de leitura, de compreensão de conteúdo e de resposta. Então, assim, esse monitoramento era uma espécie de vigia, digamos assim, né? Me vigiava onde eu estava, o que eu estava fazendo. Mas eu vejo que existe realmente uma possibilidade dos bibliotecários crescer cada vez mais e atuar cada vez mais através das tecnologias. É fundamental. Verdade, muito boa explanação, Marco. Temos mais uma pergunta e depois dessa pergunta eu vou para um comentário, tá bom? Mas tem uma pergunta, da Saraiva Alessandra. E-book, audiobook, base de dados, webinar, podcast, você acha que contribui para promover as bibliotecas? Com certeza. Inclusive, essa condição aí do audiobook, né, foi até falado pela professora no live passada aí, né, ela falou sobre o audiobook, né, que alguns falam assim, mas olha, eu vejo isso aí como uma situação, digamos assim, elitista, digamos assim, porque é por ser caro, mas olha não, uma amiga minha do doutorado, a Ana Maria, ela trabalha com esses audiobooks, porque ela trabalha com pessoas cegas, entendeu? E ela diz assim, é importante que nós tenhamos acessibilidade, tá, de todos com relação à leitura. E esses todos que vocês estão conversando, que estão colocados aí nesse momento da pergunta, são fundamentais, ajudam bastante o nosso processo. A gente precisa dinamizar mais isso, precisa abrir mais esse processo de utilização dos e-books, dos audiobooks, porque isso vai promover o quê? Uma larga abertura a todas as pessoas. A gente não tem que fazer a inclusão? Comecemos por aí, gente. Verdade, muito bom. Vamos lá, vamos aos comentários. Tem um comentário da Alicia Maria. Sim. Posso falar uma coisa? O que falta para muitos profissionais como o Marco Antônio é reconhecimento. O espaço é legitimado primeiramente pelo reconhecimento. Oh, meu Deus. Falar só um pouquinho sobre reconhecimento. Infelizmente, algumas pessoas têm muito medo de reconhecer outras. Nós temos bibliotecários que são fantásticos, têm mentes brilhantes. E, gente, não custa nada. Será que a gente vai ter que reconhecer só quando morrer? Nossa, será que depois de morto, pós-morte, se faz reconhecimento? E por isso que eu digo sempre, Joyce, essa live de vocês é um reconhecimento. E eu agradeço muito a oportunidade. Porque a biblioteconomia precisa abrir essas portas e sair da caixa mesmo, para que possa colocar as pessoas no momento devido e no lugar certo, que é reconhecer o potencial de cada um. Gente, as lives que estão passando por aqui são de um potencial maravilhoso de aprendizado, de entendimento, de informação. Isso para mim é reconhecimento, tá? Isso para mim é valoração de quem estudou. Então, assim, parabéns, parabéns. A gente precisa, sim, ser reconhecido em qualquer momento. Isso estimula a gente a cada vez mais buscar e fazer. É verdade, Marco, isso que você falou é muito fundamental, porque às vezes a gente, pelo menos nós, enquanto perfil Bíblia Fora da Caixa, o que a gente tinha enfrentado no início, antes de ter essa ideia, é porque a gente tem muita gente boa. Muita gente boa. Só que as pessoas não tinham espaço. E a gente ficava, nossa, mas aquela pessoa é muito boa, ela poderia estar ali falando, pô, por que ela não é reconhecida da mesma forma que outros, né? Por que eles também não têm esse espaço? O que eles precisam fazer para ter esse espaço garantido? Então, a proposta do Bíblia Fora da Caixa foi trazer essas pessoas que estão trabalhando tão bem quanto outras que estão sendo reconhecidas. Então, não, vamos lá, vamos levar para esse espaço pessoas que trabalham tão bem, às vezes até bem mais, né? E, infelizmente, às vezes não tem o seu valor reconhecido, né? Eu sempre digo lá no Instituto Federal que eu incomodo muito, né? Primeiro que eu sou grandão, eu tenho 1,78 m de altura, né? Sou negão, né? E ainda tem mais, eu sou bibliotecário, eu sou professor, eu falo alto, porque eu sou meio surdo também. Então eu falo bastante alto. Mas assim,
Incomodar, eu sempre pergunto isso, a professora Leoneide, uma vez eu perguntei para ela, professora, incomodar faz bem para o bibliotecário? Eu disse, não, tem que incomodar mesmo, até ela na live ela colocou isso, né? A gente precisa incomodar. Só que, olha, eu te falo uma coisa, incomodar parece bom, mas a gente precisa se preparar para isso. Porque a gente sofre muitas retaliações, a gente sofre muita discriminação, a gente sofre. Vocês acreditam? Eu, por ser bibliotecário, né, claro, passar um doutorado no Rio Grande do Sul, sair de uma sociedade nordestina e com essa cor de pele negra, eu fui discriminado lá. Um professor falou para mim, por que a gente não toca fogo nos nordestinos na praça pública? E eu dentro da sala de aula. Nossa. Entendeu? Um professor que veio de Harvard, um professor que tinha um potencial gigantesco. E eu falei, professor, pelo amor de Deus, que é isso que você está falando? Então, assim, a gente passa por muitas coisas que realmente nos fazem parar, frear. Mas eu não paro, não, sabe? Eu vou derrubando os muros, as muralhas, vou indo em frente. Porque eu sempre digo uma coisa, tudo isso aqui é vaidade e tudo isso aqui é passageiro. Enquanto eu estiver vivo no IFMA, eu vou incomodar. Maricé que o diga. Porque o povo da área pedagógica, os pedagogos, sabem que os bibliotecários, eles querem estar dentro do processo, eles querem influenciar, eles querem meter o dedo ali dentro. E isso é um grande incômodo, né? Então, assim, eu estou só aprendendo a como incomodar, que eu preciso estudar isso, eu estou me preparando. Eu vou até fazer psicologia agora para entender como eu posso incomodar para não desajustar, tá? Tanto as pessoas e a minha cabeça. Beijo. Vamos lá. Eu vou só fazer mais 2 comentários que tem, porque já está querido. encerrando a live, tá Oh, bom? meu Temos Deus. 3 minutos. Mas é uma coisa que você falou e continue assim, Marco Antônio. A árvore frutífera, a árvore, na verdade, ela só leva pedrada quando ela dá frutos, né? Então continue. Meu Deus, é Vamos verdade. lá. Tem um comentário da professora Leoneide, antes que acabe aqui, gente, ó. Ser bibliotecário e professor aumentam as responsabilidades em relação à pesquisa. Quais experiências na biblioteca do IFMA? Ah, era uma pergunta, gente. Qualquer coisa a Sim. gente abre outra live, tá bom? Ó, Pode ser, quais tranquilo. experiências... Isso, vamos abrir uma outra live. Deixa eu... Continuando aqui. Ser bibliotecário e professor aumentam as responsabilidades em relação à pesquisa. Quais experiências na biblioteca do IFMA você gerencia com os alunos que possibilitam o acesso à informação? Beleza. Olha, excelente pergunta. Eu, além de estar proporcionando, não só para os alunos, eu também proporciono para os professores. Marco, peraí, tá encerrando. Responde Oh, na meu Deus. próxima, tá bom? Tá ótimo. Então, tá, vamos voltar. Gente, vamos voltar lá na outra. Eu vou encerrar aqui pra gente abrir outra, tá bom? Tá Todos 30 voltem. segundos Voltem. aqui. Voltem todos nós, tá Ótimo. muito bom. Vamos encerrar aqui.